A vida, querido Máximo, tem me ensinado que nenhuma coisa é simples, que só às vezes o parece, e que é justamente quando mais o parecer que mais nos convirá a duvidar. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bianca do Cabeceira e hoje eu estou aqui para resenhar O Homem Duplicado de José Saramago. Esse livro foi publicado em 2002 e ele é desse autor muito conhecido português José Saramago. Eu não sei em qual momento eu decidi me aventurar em Saramago, não sei realmente. Eu lembro que teve uma época que eu comprei alguns livros de Portugal. Por qual motivo, não faço ideia, talvez eu queria sair da minha zona de conforto. E esse foi um deles. E quando eu peguei ele de cara e li aqui a contracapa e tudo mais, eu fiquei muito curiosa, falei, nossa, eu preciso ler logo. Mas, esse ano, apesar de nós não termos mais temas aqui específicos de cada mês, eu continuo me aventurando, porque eu tô lendo Shakespeare, Saramago, umas coisas que assim, eu com certeza não leria normalmente. E também porque eu queria agregar e precisava ler, né? Eu tô numa meta esse ano também de ler todos os livros que eu comprei na minha estante. Então, assim, se eu comprei 4 livros esse ano, foi muito. Porque eu preciso terminar de ler tudo que tem lá em casa. E é muita coisa. Essa obra e o próprio autor, pelo que eu pesquisei, porque esse foi o primeiro livro que eu li, aborda muito sobre identidade e existência, temas profundos que, assim, realmente são bem enxutos. Não é um livro tranquilo de ler e eu vou discorrer um pouco a respeito disso, apesar de ser uma obra genial. Então é fato que o Saramago tem um estilo de escrita único e que aqui você vai terminar o livro com aquele nó na cabeça. Sabe aqueles livros que você lê, termina e fica, meu Deus, talvez eu tenha que reler pra entender onde eu perdi essas informações, enfim, se existe algo, e com certeza há, que eu posso buscar aqui dentro novamente. Então é um livro que vai te deixar reflexivo, que vai te deixar pensante e no final você vai ficar com um nó gigante na cabeça. Gente, eu confesso aqui que eu tive que pedir pro chat GPT me explicar o final. Eu vou discorrer a respeito disso, mas é um final aberto, então eu já posso falar. Se você não gosta de finais abertos, então talvez você não se agrade. Mas o final desse livro é um final aberto e eu queria entender um pouco mais a fundo e queria que o chat me desse o lado dele. Tipo, o que ele acha? Qual era o final realmente? O que ele pensa sobre o final? Eu vou entrar já no enredo, então. A história começa com o Tertuliano Máximo Afonso, nosso protagonista, e sim, eles vão falar o nome completo dele o tempo todo. E isso já foi me irritando de uma tal maneira, gente, vocês não têm ideia. O livro inteiro não é só o Tertuliano, é o Tertuliano Máximo Afonso. Foi me irritando bastante, mas enfim, eu concluí. Esse Tertuliano é um professor de história e ele vive ali a sua vidinha monótona. Nada demais, nada de muito grandioso, ele só vive a vida dele. E ele tá numa fase ali bem desinteressado da vida, bem assim, desanimado, vamos dizer. Então ele tá desanimado com o serviço, ele faz por obrigação, tá desanimado da namorada dele, da vida como um todo, assim, no geral, sabe? Entrou naquela fase apática de vida e ele tá vivendo esse momento da vida. Um dia, um colega do trabalho sugere que ele alugue um filme ali pra, enfim, passar o tempo, se divertir e afins. E sim, gente, aqui nós estamos na época em que alugavam filmes, tá? Quem pegou essa época? Eu lembro. Nossa, era a maior festa da minha vida alugar filme. Mas ele vai então na locadora, aluga esse filme. E enquanto ele assiste esse filme, ele faz uma descoberta reveladora, uma descoberta que vai mudar a vida dele pra sempre. Um dos atores secundários, que aparece muito brevemente no filme, é exatamente idêntico a ele. Simplesmente, gente, é exatamente igual. Então, assim, é uma maluquice, tá? Sim, esse livro vai se tratar de duplos, que são muito famosos na literatura, mas que eu já acho confuso o suficiente. E ainda com o Saramago aqui, nossa, foi uma confusão. Eu acho que, assim, a história do livro por si só, ela é muito tranquila, é muito ok. É rápido de entender. Basicamente, ok, ele acha uma pessoa igual. Só que os desdobramentos que isso vai ter dentro da vida dele é que, assim, você fica pensativo e aí vai endossando um pouco mais o livro. Então, a história por si só é muito simples, mas os pormenores disso não é. Tertuliano, então, vai atrás desse ator, descobre que o nome dele é Antônio Claro e ele começa a ficar obcecado por esse cara, ele vai atrás, ele quer encontrar o duplo dele, enfim, ele quer saber quem é esse cara, porque que ele é igualzinho a ele vai ficando totalmente obcecado e vai sendo abduzido ali por essa história maluca que do nada apareceu na vida dele. Essa busca, então, leva ele a encontrar o Antônio Claro. E, simplesmente, quando eles se encontram, é aquilo que eu falei, vão ocorrendo vários desdobramentos e vai ficando assustador e perturbador até certo momento.
E assim, gente, é muito assustador porque eles são iguais em tudo. Então, se um tem uma cicatriz na testa porque caiu quando era criança e ralou, um exemplo bem tolo aqui, o outro também tem. Não envolve só, por exemplo, é uma marca de nascença, então tá normal, ele nasceu com isso, são iguais. Não, até acontecimentos da vida cotidiana. Então, se um tem uma pinta aqui, o outro também tem. Se um tem um ralado que virou cicatriz no joelho, o outro também vai ter. Então eles são exatamente iguais em tudo, exatamente iguais. E não existe a menor probabilidade deles serem parentes, deles terem um grau de parentesco. Não são gêmeos, são duplos, são pessoas duplicadas, literalmente, o homem duplicado. E até chega um ponto da história que eles resolvem se examinar. Então eles vão lá e começam a examinar o próprio corpo para ver se eles realmente são iguais. Fala assim: tem 2 sinais no antebraço direito, um ao lado do outro? Tenho. Eu também. Mas isso não prova nada. Tem uma cicatriz debaixo da rótula esquerda? Sim. Eu também. E como sabe isso se nunca nos encontramos? Pra mim foi fácil. Viu numa cena de praia, não me lembro agora em que filme, havia um grande plano. E como poderei saber que tem os mesmos sinais que eu e a mesma cicatriz? Sabê-lo só depende de si. As impossibilidades de uma coincidência são infinitas. As possibilidades também. É certo que os sinais de um e do outro poderiam ser de nascença ou aparecerem depois, com o tempo, mas uma cicatriz é sempre consequência de um acidente que afetou uma parte do corpo. Os dois tivemos esse acidente e com toda probabilidade na mesma ocasião. Admitindo que exista tal semelhança absoluta, note que só o estou admitindo como hipótese. Não vejo qualquer razão para que nos encontremos, nem percebo por que me telefonou. Por curiosidade. Nada mais que curiosidade. Não é todos os dias que se encontram 2 pessoas iguais. Então aqui vocês podem perceber que eles estão se examinando e eles percebem que eles são iguais. E eles começam a ter essa discussão que eu acabei de falar pra vocês, que não faz sentido a pessoa ter a mesma cicatriz. Tudo bem, não é uma marca de nascença, como eu disse, é uma coisa, mas eles têm as mesmas cicatrizes. E eles começam a entrar nesse impasse, começam a discutir sobre isso. E em dado momento eles começam a se ver como uma ameaça um ao outro, quando na verdade eles não são nada ameaças. Um é professor de história, o outro é ator de cinema. Tipo, que mal isso vai causar à sociedade. Mas isso vai mexer com a identidade dele. O interessante é que eles são iguais, mas eles vivem vidas totalmente diferentes. Então um é um ator, o outro é o professor de história, como eu acabei de comentar. Um é casado com uma mulher, o outro namora e afins, é divorciado. Então eles vivem histórias diferentes. Mas em dado momento, as linhas entre as vidas deles vão se cruzando e vão se misturando e vai virando uma coisa só. E isso mostra a fragilidade da identidade. Então eles vão se perdendo real, né? Na própria identidade eles vão virando uma coisa só. E isso é muito assustador. Pelo menos eu, gente, achei meio assustador, tá? Um pouco não, tudo nesse livro. Então vai mexendo e você vai ficando assim, meu Deus, o que é isso? O Tertuliano, então, em busca de respostas, vai enfrentar uma crise existencial. Que é óbvio, né, gente? Imagina um dia você tá assistindo um filme e descobre que existe uma pessoa exatamente igual a você encontra essa pessoa, não existe motivo, é tipo uma falha na Matrix mesmo, e você é igualzinho a outra pessoa. Então ele vai enfrentar uma crise existencial. E ele começa a questionar não só a coincidência de ter uma pessoa como ele, mas o que aquilo vai impactar na existência dele. E ele vai ficando doido, gente, vai surtando, até que chegamos ao final do livro, que eu não vou contar, obviamente. Eu também não vou me alongar na história, porque essa é a trama principal. Os dois se encontram, eles vão ficando malucos e eu não posso falar, mas o final é até meio indigesto, vamos dizer. Não porque é uma coisa super pesada, no sentido de é um abuso, sei lá, algo do tipo. Mas porque é pesado, sabe? Eu não sei explicar. Se você leu, você vai entender o que eu tô falando. Então, assim, é algo meio indigesto ali o final e algo que você fica, meu Deus, que eu precisei pedir pro chat realmente me dar uma ajudinha. Mas realmente é algo que te faz refletir, como eu falei lá no início. É algo que, quando você termina de ler, você fica pensando, meu Deus, eu vou ter que reler pra entender, talvez. Ou, sei lá, pra pegar alguns pontos da história que eu acabei perdendo. E como eu disse, é um final aberto, então cabe a sua interpretação. Então, talvez eu tenha visto o final de uma forma, você de outro, chat GPT de outra. Então, a gente vai compartilhando. Então, gente, essa é a história de Homem Duplicado. E como eu disse, duplos são muito recorrentes na literatura, né? Isso acontece o tempo todo. Pelo menos, assim, a gente consegue pegar algumas histórias que têm essa coincidência. Mas aqui, Saramago vai tratar disso de uma forma muito profunda, falando muito sobre a existência, falando muito sobre identidade, sobre a perda delas também. Se você pegar e ler a contracapa do livro,
livro, você vai perceber que já é muito profundo aqui e você não tem nem noção do que é densidade aqui dentro. Então, realmente, ele vai tratar de assuntos muito, muito profundos aqui através de duplos na história dele. E assim, gente, a ideia de que existe alguém exatamente como nós nos faz duvidar da nossa própria existência, da nossa singularidade, de quem nós somos, daquilo que a gente faz, da nossa identidade, de tudo. E se a gente perde a identidade, a gente perde tudo. Então a gente vai ver isso de forma muito palpável nesse livro, porque aqui você vai vendo eles perdendo tudo de si, justamente porque eles encontraram outra pessoa exatamente igual. E como eu falei, imagina um dia você encontrar alguém exatamente igual a você, o seu duplo. É assustador. Então já dá pra entender um pouco do surto que vai ser aqui dentro. Agora, gente, já entrando para as impressões do livro, finalizando aqui já a resenha. Apesar de ser uma leitura que causa até um certo fascínio, então você fica fascinado pela história, como eu disse no início, é genial o livro, não tem como falar o contrário. Pode sim ser uma leitura também desafiadora. Aqui, gente, agora eu preciso contar para vocês os pontos ruins do livro. Você vai encontrar um português de Portugal. E isso foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, lendo português de Portugal, porque eles não têm pontuação, só tem vírgula. Então, entre diálogos, entre falas, você não tem pontuação nenhuma. Esse trecho que eu li pra vocês da conversa deles, eu coloquei aqui minha pontuação, nem sei se tá certo, porque realmente o livro é inteiro corrido e não tem pontuação. Só tem vírgulas e ponto final, assim, quando ele quer também. E também tem expressões de Portugal, então é denso, gente. Se você já leu um livro de Portugal, você vai entender que é uma leitura um pouco mais densa, principalmente aqui. Eu não entendi por que eles colocam aqui que traduziram, se não traduziram nem metade do livro, no meu ponto de vista. Isso aqui foi, assim, um descaso comigo, porque eu quero ler a obra portuguesa, eu quero, mas eu não quero na totalidade, senão eu seria portuguesa, iria pra lá, sei lá, faria alguma coisa. Então, assim, isso aqui eu achei um descaso, isso aqui foi muito difícil pra mim, vocês não têm ideia, gente, me dava sono, eu tinha vontade de dormir. Não sei como que eu terminei isso aqui, sinceramente, se for por esse lado, né, claro. Eu super falei bem do livro, agora estou falando mal. Mas, gente, eu entendo que também é um traço do autor. Tem muita gente que gosta disso, tava até vendo umas resenhas por aí, o povo, não, gente, eu gosto porque eu me sinto imerso na literatura, eu me sinto imerso na história. Porque assim, gente, imerso não, eu não tô entendendo, eu não estou entendendo. Então assim, é confuso, essa técnica narrativa, ela é inovadora sim, mas se você é um leitor como eu, que prefere a forma convencional, português do Brasil mesmo e tudo mais, você vai sentir um pouco de dificuldade, tá? Vai sentir dificuldade de, não é nem engatar, do começo ao fim eu não engatei. Eu terminei assim, por raça mesmo, porque não engatou pra mim. Gente, é sério, até o início do capítulo, não dá pra perceber que é um início. Eu tava mostrando pra uma amiga do serviço esses dias, ela falou assim, nossa, por que esses passos gigantes em cima? Eu falei, é o início do outro capítulo. E assim, eu falei das expressões, eu falei da pontuação, esculachei o livro aqui, mas, gente, não é impossível de ler, tá? Não é uma expressão que você não vai entender, não é uma pontuação que, nossa, meu Deus, às vezes sim, tá? Certas frases sim, mas não é aquilo de, meu Deus, não consigo entender nada do livro. Não é tipo a Abolição do Homem de C.S. Lewis. Quem já leu vai entender, porque até hoje eu preciso, sei lá, entender aquele livro, eu preciso reler aquilo. Então, como eu disse, a trama, apesar de intrigante, pode se tornar cansativa para leitores que não têm familiaridade com Saramago. Pelo que eu sei, pelo que eu andei pesquisando, é assim mesmo a escrita dele, tá? Se você gostar dele, se você quiser ler os livros dele, você vai ter que engolir o português de Portugal e as pontuações todas erradas. Então, assim, eu já falei o que eu penso a respeito, né? Em vários momentos aqui, eu quase desisti do livro pela complexidade do estilo narrativo dele. Não foi um livro fácil e gostoso de ler. Não foi prazeroso pra mim, não. Mas vale a pena no final, pelo plot que tem aqui na história e pela obra em si. Se você gostar, né? Se você gostou aí do enredo e gostar de livros densos, como eu disse. Se você é um desses fãzaços, assim, nossa, eu amo livros densos, amo livros difíceis de ler, assim, filosóficos e tal, você vai amar. Pode ler, mas se você me conhecendo meu gosto literário, um pouco dos livros que eu leio, se você é como eu, então talvez você não goste de primeira, mas dê uma chance, vai por mim. Engraçado que um dia antes de terminar, eu falei, nossa, vou esculachar esse livro, não gostei. Aí eu terminei, vi o final e fiquei, meu Deus, eu gostei sim. Depois que o ChatGPT explicou. Exato, ficou bem mais fácil pra mim. Então é isso, gente, O Homem Duplicado é uma obra que te leva à reflexão, é um convite de reflexão que vai abordar sobre assuntos densos, difíceis e até mesmo indigestos, talvez, pra nós, porque eu acho que entra muito na nossa limitação.
a gente é muito limitado em vários aspectos, né, pra entender algumas coisas. Tem coisas e perguntas que nós fazemos pra nós mesmos que nunca vão ser respondidas, né? A gente é muito limitado, Deus criou a gente assim e tá tudo bem. Então, assim, eu acho que entra muito nessa questão da limitação. É igual você ficar pensando em eternidade. Eu não sei, quando eu era criança me dava um trem muito ruim, eu ia ficando desesperada quando eu pensava o que era eternidade, que é eterno pra sempre. Enfim, não no sentido de ser o céu, tá? Mas uma coisa que nunca acaba. Então, assim, eu acho que entra em uma dessas limitações que a gente tem já como ser humano. Nosso cérebro pequeno e limitado. Às vezes surta mesmo com coisas do tipo, mas nossa, Saramago foi assim, genial de pensar nisso e criar uma obra. Então, apesar da complexidade dessa obra, ela é muito boa, ela é muito rica em detalhes. Como eu comentei com vocês, ela vai abordar sobre a identidade, que é algo que se a gente perde tudo. E ele faz uma crítica muito desesperadora sobre a identidade, o quão ela é importante pra nós. Então, realmente é um livro muito rico que vale a pena ser lido. Eu falando, eu amei esse livro, eu também. Eu daria 2 estrelas pra ele. Eu daria 2 estrelas pra ele, apesar de tudo. Mas pela leitura, porque eu considero muitos aspectos pra considerar um livro bom e afins. E eu acho que na maior parte do tempo, enquanto eu estava lendo esse livro, eu não gostei de lê-lo. Então assim, eu li assim, meu Deus, como que acaba? E como eu comentei, eu fui gostar realmente do livro nas últimas páginas. Então, quando eu percebi o plot, quando eu percebi ali a trama final da história, aí que eu fui mudar de ideia em relação àquilo que eu tava pensando do livro. Mas, no geral, eu não gostei, tá? Mas, como eu comentei com vocês, é uma questão de gosto. Então, eu tô deixando bem claro aqui que não é regra, tá? A exceção da minha vida não se faz a regra. Então pode ser que você ame sim, mas pra mim ainda assim é um livro cansativo, denso e pesado. Apesar de ser genial, como já falei e repito. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. E eu quero saber, o Homem Duplicado é digno da sua cabeceira? Da minha é. Tchau e até a próxima.